Pessoal, boa noite. Prazer revê-los, né? Reencontrá-los. E a gente vai, então, efetivamente iniciar o conteúdo fazendo hoje uma introdução geral, que seriam os direitos humanos, qual é o objetivo deles, qual é a proposta que eles têm, o que eles trazem para o direito. Então, vamos lá. Boa noite, Lara. Olha só, gente, em relação aos direitos humanos, um ponto que eu cheguei a destacar na aula de apresentação, e eu queria ressaltar é uma confusão muito frequente quando nós falamos dos direitos humanos, é confundir duas dimensões que existem em relação a eles, que é a dimensão política e a dimensão jurídica. Existe uma face dos direitos humanos voltada a questões políticas e existe uma dimensão deles voltada a questões jurídicas. E essas duas dimensões não são iguais. Elas não têm a mesma finalidade, elas não têm as mesmas características e não é a mesma proposta. Então, é muito comum nós vermos as duas dimensões sendo tratadas como se fossem a mesma coisa, quando não são. Então, quando eu falo de uma dimensão política, só para a gente entender, é uma dimensão política. Aí, eu coloquei aqui, estou no item 1. É uma concepção sobre como a sociedade, na verdade, deveria se organizar. Especificamente, a dimensão política dos direitos humanos é uma visão sobre como os direitos humanos deveriam funcionar dentro da sociedade. E aí o pessoal diz assim, não, os direitos humanos tem muito direito para criminoso, por exemplo. Essa é uma visão política daí sobre os direitos humanos. E acha que você deveria, de repente, limitar mais os direitos humanos, ou dizer, não, os direitos humanos são muitos, tem que limitar. É uma possibilidade. Essa é uma dimensão política. Só para a gente ter um paralelo, né? Você pode dizer assim, professor, eu acho que o Brasil deveria ter pena de prisão perpétua. Pois é uma possibilidade, eu acho plausível. Só que isso é o direito brasileiro? O direito brasileiro hoje, ele reconhece a prisão perpétua? Resposta, não. Essa é uma visão sua política, é uma concepção política sua, é possível, é aceitável, mas não é jurídico. Não é como o direito funciona. O direito funciona de outra forma. O direito funciona a partir de um paradigma X. Então, não tem prisão perpétua no Brasil, por exemplo. Os direitos humanos têm as duas faces. Eles têm uma face política e tem uma face jurídica. O que é a face jurídica propriamente dita? A face jurídica é aquilo que é reconhecido pelo direito. É o que o direito aceita, o que o direito admite, como eu coloquei aqui, como os direitos humanos estão inseridos dentro do direito. A ênfase do direito é essa segunda dimensão. A ênfase do direito é como os direitos humanos estão situados. Não é qual é o melhor modelo, como eles impactam a sociedade, não. Essa discussão toda, embora ela seja relevante, ela é uma discussão política e não jurídica. A nossa preocupação aqui é os direitos humanos enquanto direito, ou os direitos humanos dentro do ordenamento jurídico. É essa a preocupação, é essa a dimensão. Ok? Bem, contextualizando um pouco mais, né? Quando é que os direitos humanos se tornam uma preocupação do mundo, né? Então, quais são os problemas, ou melhor, qual é o problema, especificamente, que mobiliza a transformação atual no conceito dos direitos humanos? Eu posso pegar a história inteira, né? Mas existe um momento que vocês vão me ouvir falar várias vezes. Se vocês forem pegar um livro de direitos humanos, vocês vão ver lá várias vezes referência a esse mesmo momento histórico, que é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um momento histórico que marca, que caracteriza a transformação na sociedade, na comunidade internacional, que torna a questão dos direitos humanos uma questão central. Então, se a gente fosse falar de direitos humanos, assim, hoje, o marco fundamental na transformação
da nossa visão sobre os direitos humanos, é o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando ela chega ao fim, nós dizemos, não, a gente precisa repensar a sociedade, nós precisamos repensar os direitos que asseguram, os direitos mínimos que asseguram a vida em sociedade. E isso é promovido, né? Isso é propiciado pelos direitos humanos. Então, olha só, o que exatamente dentro da Segunda Guerra Mundial nós temos que faz a sociedade como um todo se preocupar com isso, se preocupar com os direitos humanos? Bem, primeiro é o nazismo. E claro, a segunda parte está relacionada ao nazismo, né? Mas a ascensão do nazismo na Alemanha, na Europa, você não pense que o nazismo e o antissemitismo era uma questão circunscrita à Alemanha, não era. Então, Hitler era austríaco, por exemplo. Você tinha muitos adeptos do nazismo na Inglaterra, na França. Então, o nazismo era um tipo de pensamento que dominou boa parte do mundo. Esse é um ponto a destacar, né? Mas a ascensão do nazismo na Europa, ela trouxe consigo assim, problemas sérios. Um grande problema que o nazismo traz é o totalitarismo. Assim, não quero aqui enveredar muito para uma discussão política, de teoria política, né? Mas, assim, em resumo, né? Qual é a grande diferença em uma concepção totalitária? É que é um tipo de visão, é um tipo de concepção que submete a vida como um todo à política. O Estado ele passa a ter total domínio e a política estatal passa a ter total domínio sobre a sociedade. Os demais estão ouvindo bem, gente? Então, olha só. O que é que nós temos dentro desse movimento nazista, né? Além do totalitarismo, além desse domínio de todas as áreas da vida, a política do Estado, que a proposta totalitária é uma proposta de eliminar a individualidade, de eliminar a liberdade individual. Então, você tem um problema aqui, né? Você tem um excesso de coletivismo, uma destruição da liberdade individual, uma destruição da autonomia individual, um ponto. Além disso, associada a essa mentalidade totalitária, você tem uma mentalidade extremamente racista, a construção de uma sociedade assentada em uma concepção racista. Você vai dizer assim, professor, mas existem muitos atos racistas ainda hoje, existiam antes. Existem. E existiam antes. Só que a sociedade nazista, o pensamento nazista, é um pensamento que gira em torno de uma sociedade racista e discriminatória. É como se assim, o racismo deixasse de ser um ponto problemático dentro da sociedade e se tornasse o modo de ação do Estado, se tornasse o modo de ação da sociedade. Bem, então, e aí nós temos lá a situação de extermínio de vários grupos minoritários, como judeus, deficientes, ciganos, enfim, todos os grupos que não se enquadravam no padrão racista nazista eram eliminados, eram para campos de concentração. Tá. Aliado a isso, qual é a situação? Então, olha só, isso tudo desperta na sociedade, quando termina, né, a guerra, a concepção de que eu preciso reforçar, e aqui nós vamos ver a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu preciso reforçar internacionalmente, não é só dentro do meu país, eu preciso que a comunidade internacional, que os países entendam que todos os seres humanos são dotados de igual dignidade. Todo ser humano tem dignidade, todo ser humano tem igual dignidade. Além disso, nós vamos ter um conceito que eu diria que talvez seja um dos conceitos mais importantes que a Hannah Arendt trouxe, que é o conceito de banalidade do mal. Deixa eu colocar aqui. Nazismo, então, baseado em uma
mentalidade totalitária e racista. Esse material que eu edito aqui, na semana seguinte eu posto ele para vocês, tá bom? Então fiquem tranquilos. Esse roteiro de aula, depois que eu termino de editar, aí na próxima semana de aula ele vai estar postado. A gente Ok? tem que viver a vida do jeito que ela tem e da melhor maneira possível. Vou só desligar o áudio de vocês, tá? Bem, gente. Então, nós temos um problema inicial, que é essa mentalidade totalitária, racista, tendente ao extermínio de grupos baseados, enfim, baseados em mentalidade discriminatória. Só que existe um outro ponto que talvez seja ainda mais relevante para nós hoje, que é o conceito de Hannah Arendt de banalidade do mal, que é um conceito que ela traz no livro chamado Eichmann em Jerusalém. Eichmann é um caso verídico, tá? É um caso verídico. Eichmann, o Eichmann em Jerusalém é o julgamento de Eichmann. Eichmann era um tenente-coronel nazista e ele era responsável pela logística dos campos de concentração. Ele era responsável por operacionalizar a morte de judeus, de novo, judeus, deficientes, ciganos, enfim, grupos indesejados. Só que o Eichmann, ele argumentava assim, ele dizia assim no julgamento, olha, mas eu sou uma pessoa normal, eu nunca matei milhões de pessoas, eu simplesmente despachava, eu era um burocrata. O Eichmann, ele é um exemplo de um burocrata. A pessoa que está lá despachando papel, coordenando as ações, ele mesmo não fazia nada. Ele não pegava lá uma metralhadora e ia matar judeus pelas ruas. Então, o ponto que ela destaca assim, percebam, os campos de concentração, essa logística de extermínio, passava por ele. Só que o ponto é assim, nem ele via aquilo como algo ruim, porque ele estava protegido pela burocracia do Estado. Ele diz assim, poxa, eu sou apenas uma engrenagem na roda. Eu não estou fazendo nada. Eu estou só aqui com base em despachando, eu estou aqui tomando decisões pontuais. Eu não estou controlando a situação toda. Por quê? Porque quando você pega o mal e tira esse caráter monstruoso dele e diz, não, você não vai matar milhões de pessoas, você vai só ajudar aqui numa pequena parte, que é uma parte fundamental, mas você vai fazer só isso aqui. Você naturaliza de alguma forma isso, ou você acha que isso é aceitável. De novo, esse é um conceito que eu diria que a gente pode aplicar ainda hoje, muito frequentemente. Né? Então, você tem esse mal que acarreta a milhões de pessoas, muitas vezes, que é, de alguma forma, naturalizado por causa da burocracia. Você se sente impessoal em relação ao mal que você está cometendo. Bem, esse contexto todo gera a principal, segundo Hannah Arendt, a principal violação ao direito humano básico. Qual é o direito humano básico, segundo Hannah Arendt? O direito humano básico é o direito a ter direitos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O direito a ter direitos, ou o direito básico é o direito a ter direitos. Hannah Arendt vai dizer, esse aqui é o direito básico. O direito básico de qualquer pessoa é o direito que ela tem de ser um sujeito de direitos. Por quê? Porque é sendo um sujeito de direitos que eu me diferencio, por exemplo, desse marca-texto. Esse marca-texto é uma coisa. Esse marca-texto ele não tem direitos. Se eu quiser, eu posso pegar ele cheio e jogar no lixo. Eu posso quebrá-lo, eu posso enterrá-lo, eu posso gastá-lo todo. Não interessa, isso aqui é uma coisa. Um ser humano não é uma coisa. O ser humano tem direitos. O ser humano não pode ser tratado como um objeto. O ser humano é um sujeito.
sujeito de direitos. Então, quando você tem essa mentalidade aqui, discriminatória, totalitária, que banaliza o mal, você tem um estilo de mentalidade que nega esse direito humano básico, que nega que as pessoas sejam sujeitos de direitos. Bem, esse cenário todo, e percebam que essa é uma cena que o mundo recebe com tanta e com tamanha consternação que o mundo diz: isso não pode ocorrer de novo mesmo. E aí o mundo, então, começa a se organizar para criar sistemas internacionais, documentos internacionais que impeçam a ocorrência novamente desse tipo de mal. Então, você vai ter lá uma situação que, ao mesmo tempo, é possível que ocorra, né? Enfim, nunca dá para dizer que não é possível, mas enfim, é possível que ocorra. Só que o mundo, de alguma forma, ele está preparado. Ele se prepara, começa a se preparar para que não tenha aquela situação novamente. O mundo, então, principalmente por meio da formação da ONU, ele começa a tomar providências para assegurar o que nós conhecemos hoje como direitos humanos. É nesse momento histórico que nós temos o germe, ou nós temos a semente, o germe ou a semente dessa concepção contemporânea de direitos humanos. Tá, esse aqui é o lado positivo, né? Então, como consequência positiva desse período histórico, nós temos um movimento de afirmação dos direitos humanos. Só que hoje nós não vivemos o mesmo momento. Então, esse foi um momento aqui a partir dos anos 50. Isso aqui a partir dos anos 50 se tornou algo muito nítido, né, para a sociedade como um todo. Se vocês forem pensar, por exemplo, depois do final da Segunda Guerra, depois da afirmação internacional de direitos humanos, que nós temos grandes movimentos de direitos humanos pelo mundo. Então, por exemplo, Luther King, né? Martin Luther King, na luta por direitos civis nos Estados Unidos. Ele é essencialmente não é a palavra, não existe continuador, que expressão eu uso, gente? Ele está continuando, eu não vou lembrar uma palavra agora. Ele simplesmente está continuando esse movimento de afirmação de direitos. Então, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que começa ali na década de 50, 60, é uma luta que continua esse movimento de luta pelos direitos humanos. Tá, mas hoje, o que a gente tem hoje? Hoje nós vivemos um outro problema, a gente vive um problema reverso. A gente vive um momento de enfraquecimento dos direitos humanos. Item 2.2. Um movimento de enfraquecimento conceitual dos direitos humanos. As pessoas começam a não achar esse conceito tão relevante. Então, eles foram afirmados no pós-Segunda Guerra, mas hoje os direitos humanos eles enfrentam um contexto de questionamento e de enfrentamento à sua existência. Você tem, então, vários movimentos, você vai ter várias concepções políticas dizendo, olha, esses direitos humanos são problemáticos. E eu não vou tentar aqui negar que existam problemas nos direitos humanos. Existem, sim. Tá bom? Existem muitos problemas nos direitos humanos. Mas esses problemas, eles não deveriam fazer a gente cogitar acabar com os direitos humanos. Existem problemas, nós não deveríamos, no entanto, achar que eles são descartáveis. Quer dizer, os direitos humanos são descartáveis. Eles não são, gente. Eles são uma pedra fundamental em um Estado de Direito. Então, de novo, ainda que a gente defenda uma revisão na concepção de direitos humanos, a gente precisa dizer assim, olha, vamos fazer uma reforma. A gente não vai abandonar esse conceito.
Hoje, no entanto, existem muitos movimentos que tentam simplesmente desconsiderar essa afirmação dos direitos humanos e desconsiderar, de novo, as razões históricas que os trouxeram até aqui. Não estou negando que existam problemas, existem. De fato, eu vejo alguns problemas e eu vou trazer para vocês problemas dos direitos humanos. Mas não são também tão graves a ponto de eliminarem esse conceito. Ok? Claro até aqui, gente? Por enquanto, claro esse contexto? Perfeito. Bora, então, fazer um intervalo de 10 minutos, tá bom? E a gente volta para apresentar o conceito de direitos humanos. A gente faz intervalo até 9h15 e a gente volta para uma segunda parte de uns 20 minutos, mais ou menos, tá bom? Não desapareçam, tá bom? 9h15 a gente retorna. Mesmo link, tá bom?